Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Galera, é para nós comemorarmos simplesmente demais o que está acontecendo no São Paulo. É para levantarmos a mão lá pro céu e agradecer muito o que está acontecendo com o São Paulo em relação ao Wendel neste vídeo aqui, onde eu vou contar tudo aqui pra vocês. Antes da gente começar, galera, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se inscrever é de graça. Se inscreve e ative as notificações, deixa o like também é de graça. Comentem, vão deixando nos comentários já a frase que vocês mais gostam. SPFC, o maior clube do mundo. Gente, o São Paulo acaba de vir de uma outra partida horrível, horrorosa contra o Atlético Mineiro. E não é por causa do resultado, né? Nós, de novo, São Paulo poderia ter saído com a vitória contra o Atlético Mineiro, assim como poderia ter eliminado o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e não consegue. O empate é ruim porque foi um jogo em casa, né? Então a gente sempre quer a vitória e o Atlético Mineiro não vive um momento espetacular, bem como o São Paulo poderia ter perdido pelo começo do jogo. Tomou 2 gols ali de forma horrível, né? Porque foram 2 gols de novo em que a gente identifica problemas, né? A gente enxerga problemas mais uma vez no sistema defensivo do São Paulo, bem como foi contra o Red Bull Bragantino. Não é só problema defensivo na zaga do técnico Luiz Ubeldia, como erros individuais, né? Problemas individuais no time do São Paulo Futebol Clube, infelizmente. E o maior problema de tudo isso é a falta de coerência, é a falta de lógica, onde nós temos um São Paulo que tem um elenco bom, sim, e eu já vou falar isso aqui para vocês, principalmente com essa situação do Wendel, tem um elenco bom, sim, só que nós temos uma comissão técnica que não faz a mínima ideia do que é o São Paulo e do que faz no São Paulo, né? Nós tivemos, é até difícil falar isso, galera, aqui pra vocês, mas nós tivemos o Rafinha jogando de lateral esquerdo no São Paulo Futebol Clube. É uma coisa assim inaceitável. É uma coisa que infelizmente não dá pra aceitar. Não dá pra chegar pra vocês no final de 2024 e falar do Rafinha de lateral esquerdo. Quem quem não viu o jogo, né? Acho que quem não viu aí o jogo chega e fala: Tidico, você tá de brincadeira, você tá inventando. Não é verdade que o Rafinha jogou de lateral esquerdo. Mas gente, é verdade. É isso que está acontecendo no São Paulo. Luciano, que o Luciano faz? Por que o Luciano, e não é aqui agora criticando o Luciano, porque o Luciano ele é só um centroavante. Ah, Tico, ele é segundo atacante. Não, não é. Não, não é. Ele pode até render de segundo atacante, mas ele é centroavante. Pode pegar os últimos 10 gols que ele fez pelo São Paulo e ver aonde ele estava. Ele estava jogando de centroavante, dentro da área, recebendo bola, cabeceando. Ele é centroavante. Só que esse cara joga de 10, de meia atacante no São Paulo. O que esse cara faz para continuar no time? Qual que é o desempenho, o rendimento dele? Qual que é a análise de desempenho, de rendimento para o Luciano continuar na posição que está no São Paulo? Quer colocar ele de centroavante, de atacante lá? Beleza. Agora, de meia. Teve um lance, teve um lance constrangedor, que ele pega a bola, ele vai para perto do Alan Franco. Ele vai pra perto do Alan Franco contra o Atlético Mineiro, esse último jogo. Ele vai pra perto do Alan Franco, ele pede a bola, o Alan Franco toca pra ele e ele pega e toca curto pra outra pessoa, pra outro jogador. Como se ele tivesse indo buscar jogo, como se ele tivesse indo lá atrás e criando uma jogada. É constrangedor, é patético, é inaceitável. Só que isso aqui, o que mais me incomoda, o que mais me irrita, é a falta de lógica, é a falta de coerência, é a falta de enxergar. Porque a gente não precisou empatar, ou perder, ou até mesmo ganhar do Atlético Mineiro, como era possível, para identificar os mesmos erros. Para identificar que essa comissão técnica, que esse técnico não servem. Nós empatamos, mas nós poderíamos ter perdido para o Atlético Mineiro. E não é o resultado. Não seria uma derrota, não seria uma vitória, não seria um empate para ver que o Rafinha não tem lógica na lateral esquerda, que o Luciano não pode jogar de meia, de 10, de que ele não consegue extrair o melhor do Lucas, que é o nosso craque. No resultado que a gente consegue enxergar que o time de São Paulo hoje, a definição de tática é: pelo amor de Deus, Lucas, salva a gente. Como salvou? De novo, ele inventou um gol contra o Red Bull Bragantino
e fez um gol contra o Atlético Mineiro. Ele não fez, quem fez foi o André Silva, que fez uma boa partida. Só que o Lucas colocou ele dentro do gol. Então, nós não precisamos ver estatísticas, números e resultados para enxergar tudo isso. De que ele, cada jogo que passa, ele prejudica mais a zaga. Por que esse Tressoldi é o substituto imediato do Arboleda? Por que não coloca o Ferrarese? Alan Franco já caiu o rendimento. Alan Franco é um jogador que todo mundo adora, que tá jogando muito. O Alan Franco já caiu o rendimento. Ainda bem que nós temos um Luiz Gustavo no time que joga demais. Demais, demais. Acho que dá para apontar uma ou duas partidas ruins do Luiz Gustavo com a camisa do São Paulo. Chega marcando, posicionamento impressionante, jogador de nível Europa. Ontem colocou uma bola na trave, mas não é por causa de ontem, não é só por causa do chute, do belo chute. É porque ele faz isso todos os jogos. Então a gente não precisa ver um empate, uma derrota ou uma vitória contra o Atlético Mineiro, por exemplo, para ver que o trabalho técnico que está sendo feito em cima do time e dos jogadores é péssimo, é horrível. Nós já elogiamos aqui, todo mundo sabe que o Lucas ele é um craque, o melhor jogador, e todo mundo percebe que o Lucas não rende o que poderia render, que a vida do Lucas no São Paulo deveria ser muito melhor, muito mais fácil, se tivesse um time jogando junto com ele. E pode pegar todos os jogadores que nós estamos falando aqui, em determinado momento nós gostamos. O Rato é o da vez que a gente não pode olhar pra cara, só que o Rato jogou muito a Copa do Brasil com o Dorival. O William Gomes, todo mundo vê que ele não consegue extrair nada. Eric, todo mundo sabe que o Eric poderia render melhor. Luciano, a gente sempre gostou do Luciano de atacante. Ferreirinha, a gente sabe que joga muito. André Silva, a gente gosta. Caleri é o nosso monstro de centroavante. Hoje a gente não pode olhar para a cara porque vive uma má fase, uma má fase muito grande. Igor Vinícius, eu não gosto. Eu acho muito fraco contra o Atlético Mineiro. Horroroso. Já teve jogos, já teve momentos com o Dorival, com o Ceni que tava aceitável. Piora com essa comissão técnica. Piora. Ah, te digo, nós temos outros problemas. Eu já vou chegar. Temos. Temos outros problemas. Já vou chegar. Mas para concluir o assunto time, barra elenco, barra incompetência, barra competência, o Dorival ganhou com um time pior na Copa do Brasil. O time de São Paulo melhorou. Tivemos perdas de Pablo Maia e Alisson, por exemplo, que dificulta. Sim, mas o Luiz Gustavo entrou jogando muito. As contratações foram muito melhores. O Dorival não tinha Ferreirinha e Eric. Não tinha vários outros caras. E o Dorival colocou o Nestor. Jogador que eu nunca gostei. Dorival conseguiu nos calar em relação ao Nestor. Conseguiu colocar o Nestor para render, para ajudar um time. Um cara que eu acho bem abaixo, tecnicamente falando. Foi interessante. Diante da proposta ali, foi interessante. Ele conseguiu montar um formato com Lucas, Rato, Nestor e Caleri. Nós temos a percepção de que Ferreirinha pode ser melhor que o Nestor, que o Eric pode ser melhor que o Rato, ou que o William Gomes, ou até mesmo o André Silva. Nós temos a percepção de que o elenco melhorou. Só que vocês percebem que tá na montagem? Vocês percebem que o Dorival conseguiu extrair muito mais com um elenco relativamente pior? Ou que ele simplesmente conseguiu extrair? Então o problema está na comissão técnica. Neste momento. Tidico não é só comissão técnica. E aí eu já vou chegar no Wendel. Tem o problema da diretoria? Tem. Tem todo um problema estrutural que assombra o São Paulo faz muitos anos? Tem. Completamente verdade. O São Paulo, nós temos uma diretoria patética, incompetente, né? Patética e incompetente e que não sabe nada de futebol. Né? O nosso craque, o nosso jogador que ainda bem que está lá, não voltou por causa dessa diretoria. Já falei isso aqui para vocês, que é o Lucas Moura. Não foi Casares, não foi Belmonte, não foi Rui Costa, não foi Muricy. Quem contratou o Lucas foi o São Paulo. O que faz o Lucas estar lá, o que faz o Lucas ter voltado é porque é o São Paulo. Bem como o Kaká,
Luiz Fabiano, Hernanes, Lugano e muitos outros, que voltaram porque é o São Paulo. Esses caras não trouxeram ninguém, tá? Não esperem nada do Júlio Casares, do Belmonte, não esperem que eles façam coisas que nós vamos gostar, que vão ser boas pro São Paulo. Principalmente financeiramente falando, né? Esses caras aparentemente não fazem ideia do que é o São Paulo e não sabem gerir o São Paulo, porque o clube não tá falido. O clube ele é mal administrado. O dinheiro aparentemente eles gastam de forma equivocada, de forma amadora, aparentemente, né? Com contratações ilógicas. E nós sabemos o porquê, né? Eu acho. Muito provavelmente a gente saiba o porquê. Então é pra comemorar demais. É pra comemorar demais um cara igual o Wendel, que já está pra fechar com o São Paulo, pelas informações, pelas notícias que nós recebemos de momento, de que tá acontecendo. Pelas informações e pelas notícias que nós recebemos, muito provavelmente o Wendel será jogador de São Paulo. O Wendel chegue pra jogar no São Paulo. Lateral esquerdo de Europa. Não é tão novo, mas o futebol mudou. Hoje um jogador de 30, 31 anos não é tão velho. Né? Antigamente era, a tecnologia mudou. Hoje a gente vê jogadores jogando em altíssimo nível de 34, 35 anos. Então, acho que o Wendel tem a idade parecida com a do Lucas, né? Joga em altíssimo nível. Acho que o Lucas, se eu não me engano, é um pouquinho mais velho. Então ainda pode render em altíssimo nível aqui nesse futebol brasileiro que é tão ruim, que é tão caótico, né? Um cara desse chega para fazer a diferença. Então, muito provavelmente esse cara chegue no São Paulo. Ele joga com as informações, com as notícias que nós estamos tendo e pelo Júlio Casares já ter se posicionado que o São Paulo tem negociação com o Wendel. Então, é para comemorar muito. É para comemorar demais. Porque a nossa única chance, a nossa única saída, mediante a todos os problemas que nós enfrentamos estruturais dessa diretoria e também em talvez um segundo plano da comissão técnica, a nossa única saída é ter jogadores bons. Né? Nós sempre estarmos rodeados de jogadores bons. Como é o caso do André Silva. Para mim, nem se compara, né, com a carreira do Wendel e do Lucas, por exemplo. Mas o André Silva é uma contratação nada barata, absurdamente cara para um time que fala que tá falido, que não está falido. O São Paulo não está falido. Já falei isso aqui 1 milhão de vezes para vocês. Não é, o São Paulo é isso mesmo, o São Paulo tá falido. Não. Isso é mentira, isso não é verdade. O dinheiro é gasto de forma equivocada, de forma errada. São Paulo está longe de ser um time falido. São Paulo aparentemente vai ter um déficit, né? Aparentemente a dívida vai aumentar, porque o São Paulo ele tem pessoas incompetentes à frente dele. Tem uma diretoria altamente incompetente. Então é por isso que o São Paulo, a dívida só aumenta. Falência é completamente. O São Paulo não tá falido coisíssima nenhuma. E eu já provei isso aqui para vocês. Só pra fazer uma conta de padaria. Conta de padaria. Ferrarese, que não é nem banco mais, 20 milhões. Fala em 20, 22 milhões. André Silva, que é banco, joga quando dá 20 milhões. Michel Araújo, não dá para entender, algo em torno de 14, 15 milhões. Só aí dá 55 milhões de reais para um clube que fala que tá falido. Então não está falido. Parece que essa diretoria faz tudo para prejudicar a torcida e o São Paulo. É a impressão que eu tenho, isso é opinião. Não tá falido. O dinheiro é gasto à revelia, de forma errada, de forma equivocada da cabeça deles. Por conta de pessoas incompetentes. E a comissão técnica vão contratar incompetentes também. Eles fazem as entrevistas, quando pensam muito para contratar, erram. Pensaram para contratar o Diniz, erraram. Pensaram para contratar o Zubeldia, erraram. Pensaram para contratar o Carpini, erraram. O Ceni foi um erro, mas eu gostei do Ceni quando ele veio. Eu achei certo. Depois eu queria ir embora. Mas eu achei certo porque era o Rogério Ceni. O Dorival, contrataram o Dorival, que foi o único acerto dos últimos anos. Talvez o Crespo também tenha sido um acerto. Mas é bem discutível também. Crespo é um cara muito identificado com a gente, que todo mundo gosta, todo São Paulino gosta. Agora, o Dorival não foi nada pensado. Foi contratado da noite pro dia. Porque o Corinthians também mostrou interesse. Aí o Casares chegou e falou, não, vamos trazer o Dorival. Foi a nossa sorte. Porque quando eles pensam, quando eles se planejam, eles erram. Então não dá pra gente esperar coisa boa deles. Não dá pra esperar que eles contratem um outro técnico do nível
da capacidade do Dorival Júnior se não for por sorte, se não for colocando o nome do São Paulo à frente. Então, comemorem demais. Agradeçam demais por uma contratação dessa do Wendel, por exemplo, que é um cara de nível Europa, com rodagem de Europa, que chega para jogar. Porque nós não podemos esperar reformulação total no elenco, nem acho que precise, mas nós não podemos esperar um técnico capacitado, nós não podemos esperar a diretoria, o diretor de futebol aí pagando as dívidas certinho, né? Não podemos esperar soluções criativas e competentes dessa diretoria em relação às finanças, porque entra demais. Cadê o dinheiro da Copa do Brasil? Cadê o dinheiro da bilheteria? Cadê o dinheiro dos patrocínios que falam que só melhoraram os contratos? Tanto da Superbet quanto da New Balance, da venda de name rights de Morumbis e várias outras coisas. Cadê os dinheiros dos patrocínios? É só déficit. Então nós não podemos esperar nada. Nada desse bando de inútil, desse bando de incompetente, que pra mim só prejudica o São Paulo dia após dia e que olha de forma passiva uma comissão técnica nojenta, ridícula, incompetente, que perde. Ah, tá tudo bem. Era isso mesmo, era pra perder. Parece que a resposta que chega era pra perder. E tratam com forma passiva, de forma. Normalizam, né? Normalizam as derrotas e os vexames do São Paulo. Mesmo gastando, normalizam. Tratam como se fosse normal esses jogos ridículos que o São Paulo vem fazendo tecnicamente. Normalizam todos esses problemas, todos esses vexames, todo esse mau desempenho ridículo que vem de anos após ano. Então, vamos comemorar demais. Nós que realmente amamos o São Paulo Futebol Clube, nós que não dormimos quando o São Paulo perde, quando o São Paulo é eliminado. Vamos comemorar demais, quando vem um jogador que possa resolver um jogo ou outro. O Wendel, ele é um tipo de cara que com o futebol que ele tem, com a experiência que ele tem, ele pode nos proporcionar uma vitória em cima do Corinthians, em cima do Flamengo. Pode dar um cruzamento bom pro Caleri, pro André Silva, pra alguém fazer um gol, assim como o Lucas faz. Não tô comparando, tá? Pra mim, o Lucas em uma proporção muito melhor, muito maior que o Wendel, é posição diferente. Mas vamos comemorar demais quando chega jogadores do nível do Caleri, quando chega jogadores do nível do Alan Franco, do Arboleda, do Luiz Gustavo, do Lucas, do Ferreirinha, do Eric. São jogadores bons, são jogadores que podem tirar uma jogada da cartola, que pode fazer uma jogada individual. Porque hoje, sem técnico, o São Paulo ele é isso. Ele é um time que inteiramente depende de soluções individuais, saídas individuais. Se o Lisieiro, um cara que eu nem acho tão bom, mas tem jogado bem, mas só para dar o exemplo, se o Lisieiro não entra, talvez se todo mundo tivesse à disposição, São Paulo, a comissão técnica é tão lixo, tão incompetente, que se o São Paulo tivesse todos os jogadores à disposição, o Wellington lá e todo mundo, o Lisieiro talvez nem tivesse entrado contra o Criciúma para fazer aquele gol que possivelmente ele nunca mais vai fazer. Então, a nossa única saída, a nossa única solução, a nossa única esperança é que nós tenhamos jogadores capacitados, competentes no elenco para nos salvar momentaneamente, assim como o Lisieiro fez contra o Criciúma, assim como o Lucas ultimamente fez contra o Vasco, contra o Red Bull Bragantino e agora contra o Atlético Mineiro. É a nossa única saída. Então comemorem demais. Comemorem demais. Porque nossa única chance é ter jogadores bons, jogadores com um perfil interessante, que a chance, a probabilidade de chegarem e darem errado seja cada vez menor. Porque a diretoria não vai mudar nada, vão continuar gastando fortuna em jogadores que não vão jogar, depois eles mandam embora, empresta, sei lá o que eles fazem, vocês já estão acostumados com isso, e não vão demitir um técnico quando ele der errado, porque o Zubeldia já deu errado há muito tempo. Não vão demitir, vão ficar esperando, e aí nós vamos acumulando vexames, derrotas, não vai mudar nada, eles vão continuar contratando técnicos incompetentes. Gostei do Zubeldia quando chegou, eu falei, eu me enganei, eu já assumi isso aqui, já pedi desculpa pra vocês. Falei, gostei da contratação, pra mim vai virar. Já deu pra. Eu já falei aqui antes da eliminação contra o Botafogo Atlético Mineiro, tem que demitir. A gente viu que o trabalho chegou num teto ali que não funcionava mais.
Então, a diretoria não vai demitir quando tem que demitir, vai continuar deixa perder, parece que é assim, deixa perder. Não, a diretoria não vai mudar, não será inteligente financeiramente falando, a dívida só vai aumentar e eles vão continuar gastando o dinheiro de São Paulo, que está longe de estar falido, eles vão continuar gastando da cabeça deles, e a comissão técnica, e aparentemente eles vão continuar contratando técnicos desqualificados que não têm o nível, não têm a competência para treinar um time de São Paulo, para treinar um time do nível do São Paulo Futebol Clube. Então, vamos torcer, agradecer e comemorar demais por chegada de jogadores tipo do Lucas, Luiz Gustavo, Caleri, Ferreirinha, agora o Wendel, muito provavelmente. Vamos agradecer demais, porque é a nossa única esperança.